porque Ele nos criou e nos colocou aqui. Sabemos que podemos fazer qualquer coisa, só porque Ele nos deu esta capacidade. E sabemos que quando nós estamos longe dEle, quando nós estamos assim, sem conhecer a Deus, então estamos perdidos. Estamos andando perdidos aqui no mundo. Você já esteve perdido alguma vez? Quer dizer, perdido mesmo? Eu me lembro, quando eu estava naquela fazenda de 750 hectares, bem lá no interior, eu estava lá no fundo, eu estava lá caçando, e então, ao anoitecer, não tinha luz à vista. E eu pensei, bem, eu acho que é nessa direção. E eu fui andando, e não foi. Mas então, depois, lá na frente, finalmente encontrei um riacho que eu conhecia, que me deu uma dica de como chegar. Glória a Deus por aquele riacho, né? Claro que eu poderia dormir lá, acordar no outro dia e voltar para casa. Mas eu estava perdido na escuridão, sem saber chegar em casa. A fazenda era bem grande. Não tinha luz lá. E outra vez, em 1979, eu vim ao Brasil pela primeira vez, não falava português. Só algumas palavrinhas que eu tinha aprendido. Vocês que já visitaram outro país sem saber alguma coisa, também pode imaginar como é que fica, né? Mas eu, lá em 79, tinha 26 anos de idade, né? Todo disposto e, né, peito para fora, eu vou viajar aqui em São Paulo. Já imaginou, né? Fui lá, entrei no metrô, fui andando e eu pensei, em qual estação que eu entrei? Estava perdido. Até no metrô, estava perdido. Voltando, eu não ia saber em qual estação eu descer. Não falava português. Não podia perguntar para as pessoas. Mas Deus enviou 2 anjos, Glenn e Nancy Robb. Entraram naquele mesmo metrô, né? No mesmo carro do metrô. É de Deus. Porque eles sabiam onde eu estava ficando, em qual estação que eu deveria descer. E me ajudou a chegar lá. Se você já esteve assim perdido, mesmo alguma vez, você sabe como é que é. Agora, todos nós, de fato, já ficamos perdidos. Espiritualmente perdidos, espiritualmente mais longe de Deus. Alguns de nós, graças a Deus, que fomos criados na igreja, fomos criados aprendendo a palavra de Deus e já tinha uma luz, já tinha aquele riacho, né, para nos levar até onde a gente precisava chegar. Já tinha um Nancy e Glenn, né, para nos direcionar, para nos ajudar a chegar no caminho. Mas quando alguém nasce
e vive a vida durante alguns anos, assim, sem ouvir a palavra de Deus, sem estudar a palavra de Deus, para saber exatamente o que ela quer dizer, então, essa pessoa está perdida. E realmente, a Bíblia é bem maior do que aquela fazenda de 750 hectares. É difícil achar o rumo às vezes, sem estudar durante um bom tempo, para conhecer a palavra, para conhecer o caminho do Senhor. Às vezes as pessoas ficam perdidas durante anos. Vão andando atrás, vão visitando igrejas, vão sendo instruídas por pessoas que não conhecem assim tão bem a palavra de Deus. E infelizmente tem muitas igrejas que não ensinam a verdade bíblica. Ensinam coisas que não são na palavra de Deus. Pregam por interesse, ou pregam sem conhecer. Eu não vou julgar o coração de cada um, não sou eu que devo julgar. Mas, ao mesmo tempo, a responsabilidade sua e a minha é de fazer exatamente o que nosso irmão Márcio nos ensinou durante a aula de crescimento agora. Cada um de nós precisa conhecer a palavra de Deus por si, para poder dizer para a pessoa que está nos indicando o caminho errado: não, olhe, a palavra diz, então eu vou fazer isto. Não importa o que você diz, não importa o que outro diz, não importa o que um grupo de pessoas diz, eu não vou seguir, se não for exatamente aquilo que a palavra de Deus nos ensina. O nosso mapa para chegar até o céu é a própria palavra de Deus. Não devemos seguir outro, simplesmente a palavra. E se nós estamos estudando a palavra de Deus com alguém, se nós estamos participando dos cultos, dos estudos de alguma igreja, então devemos estar sempre na palavra, fazendo exatamente o que as pessoas fizeram lá em Bereia, em Atos capítulo 17, que eles estavam, então, procurando todos os dias na palavra de Deus para ver se aquilo que estava sendo pregado era a verdade mesmo. Muito importante isso, Atos 11, 17, que a gente deveria sempre procurar na palavra. Graças a Deus pelos irmãos lá em Bereia, pelas pessoas na Bereia que estavam querendo saber, Paulo está pregando a verdade? Como espero também que você está aqui hoje dizendo, será que o Edson está pregando aqui agora é a verdade? Eu vou conferir aqui na palavra de Deus. Se ele não me indica, então, o mapa ao céu, a Bíblia, muito bem, eu não vou seguir. Então, vamos sentar, vamos conversar para saber se realmente estamos seguindo aquilo que ele nos ensina. Agora, todos nós nascemos puros. Porque antes de pecar, nós somos de Deus. Quando uma criança nasce, impossível ter pecado, não sabe nada, né? Temos várias crianças aqui que já têm mais que um ano, que não falam direito ainda. Será que sabem alguma coisa da palavra de Deus? Será que conhecem mesmo Deus? Cabe aos pais a ensinarem, cabe aos pais orarem com eles todos os dias para indicar o caminho
para eles. Mas, infelizmente, quando nós decidimos por livre-arbítrio, um dia, a fazer uma coisa errada, bem, eu quero isso, eu vou fazer. Então, quando nós pecamos, naquele ato de pecar, nós nos separamos de Deus. E enquanto nós ficarmos por lá, nós estávamos seguindo o caminho errado. Estávamos seguindo outro mapa. Então, saímos da vontade de Deus. Erramos, pecamos. E enquanto estivermos lá fora, nós estamos perdidos. De fato, a palavra nos diz, em várias passagens, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, que todos nós pecamos. Eclesiastes 3:20, não há um só justo na terra, ninguém que pratique o bem e nunca peque. Claro, né? Não há nenhum justo sequer. Eclesiastes 3:20. Ninguém que sempre siga o caminho certo e que não peque. E então vemos várias passagens. Romanos 3, versículo 9. Versículo 10, versículo 12. Então o Paulo está aí mostrando claramente que tem muitas pessoas no mundo que estão seguindo aquilo que é errado. Muitos que estão pecando. O primeiro capítulo de Romanos, ele está deixando bem claro como o mundo está mal. Versículo 9, então, de capítulo 3. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nem um sequer. Versículo 10. Como está escrito, não há nenhum justo, nem um sequer. Versículo 12. Todos se desviaram. Quantos? Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nem um sequer. Versículo 23. Pois todos pecaram. Quantas vezes em um capítulo só, o Paulo estava mostrando, você viu que eu pulei uns versículos, porque ele estava descrevendo esses pecados. Então, todos nós pecamos. Todos nós. Porque nós não somos perfeitos. Impossível sermos perfeitos. Por isso que Jesus veio aqui, para nos dar o caminho para voltar a Deus. 1 João 1, versículos 8 e 10, também, 1 João capítulo 1, versículos 8 e 10. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos. Se eu digo, não, eu não peco. Eu já ouvi pessoas, quando eu estava tentando ajudá-los a conhecer a palavra, disseram, olha, nunca roubei, eu não minto, eu nunca matei ninguém, então estou bem. Mas ele diz, se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Estamos mentindo. Versículo 10. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Irmãos e amigos, nós somos seres pecadores. Eu, você, todos nós somos fracos. Não é só a pessoa lá no mundão que peca. Eu também peco. Eu também sou fraco.
você também é fraco, você também peca. Então, todos nós nos separamos. Mas, quando nós pecamos, nós nos separamos de Deus. Isaías 59, versículos 1 e 2, é a passagem mais direta na palavra que diz exatamente isso. Isaías 59, versículos 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Quer dizer, não é Deus que não tenha a força, não é Deus que não possa ouvir, porém, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então, sim, tem vezes que Deus não ouve. Por quê? Pecamos. Nós nos separamos dele pelo pecado. Não é só a pessoa que nunca conheceu Cristo. Antes de conhecer a Cristo, pecamos sem, às vezes, nem saber que estamos pecando. Mas uma vez que entramos em Cristo, sendo fracos, caímos, pecamos, e o João estava escrevendo à igreja no primeiro século, lá em 1 João capítulo 1, ele estava escrevendo para a igreja e dizendo para a igreja essas coisas que, se nós dizemos que não temos pecado, estamos mentindo, estamos chamando de Deus, chamando Deus de mentiroso. Esse é o cristão. Mas lá no versículo 9, bem entre versículo 8 e 10, lá no versículo 9, diz que Ele nos perdoa se nós confessamos os nossos pecados. Então, o cristão que está em Cristo, quando se arrepende, pede de Deus perdão, Deus ouve aquela oração e então nos perdoa. Em Tiago também, capítulo 5, versículo 16, diz que nós devemos confessar nossos pecados uns aos outros e orarmos uns pelos outros, para que nós sejamos curados. Quando eu peço a Deus perdão por um pecado, Ele me perdoa. Se eu realmente me arrependo, peço a Ele, Ele me perdoa. Porém, às vezes nós temos um hábito, temos uma inclinação, a algum pecado. E se nós temos isto, ou quando temos isto, todos nós temos essas inclinações. Então, quando nós temos uma dificuldade com alguma tentação, e caímos algumas vezes naquilo, precisamos chamar outro irmão, irmã, pedir para aquela pessoa, confessar para aquela pessoa: olhe, eu tenho essa tentação, eu roubei, Tenho essa tentação, eu falo palavrão quando eu fico nervoso, Ou eu tenho essa dificuldade quando eu vejo uma mulher bonita. Ore por mim. Sabe, precisamos ficar bem abertos uns para os outros, uns aos outros, e orar uns pelos outros, para que nós sejamos curados daqueles pecados. O que nós esperamos quando estamos mortos espiritualmente e separados de Deus é o seguinte: nesta vida, deixamos de gozar das bênçãos de ser filhos de Deus.
O não cristão não goza daquelas bênçãos que o cristão tem, como paz de espírito. É uma delícia ter aquela paz, até no meio de uma coisa horrível. O cristão que está bem com Deus pode estar bem. Também esperança da vida eterna. Não importa o que eu passe aqui, eu tenho a vida eterna. Todos nós passamos por dificuldades, alguns mais do que outros, e às vezes durante uma época da vida passa por uma dificuldade imensa. Mas aquele cristão que está bem com Deus, reconhece, Ele vai me ajudar. Eu vou ficar forte com a ajuda dEle. E se eu não conseguir vencer esta coisa aqui, eu tenho a vida eterna me esperando. Glória a Deus. Também é uma ajuda maior de Deus na hora da dificuldade. O cristão tem isso. Pode confiar em Deus, sabe que Deus está aqui para mim. E depois de deixar esta vida, ou pela morte, ou pela volta de Cristo, os espiritualmente mortos somente podem esperar a separação eterna de Deus. Se você está aqui hoje e sabe que está separado de Deus, ou se você está aqui com dúvida, será que se Jesus voltasse hoje, eu iria com Ele? Ou se na volta para casa eu for atropelado e morro, ou se eu sofrer um ataque cardíaco, ninguém sabe nem o dia nem a hora que vai morrer, nem como. Pode acontecer hoje, pode ser daqui a décadas, meio século. Mas ainda assim, está preparado para a volta de Cristo? E nós podemos também esperar a destruição eterna, como diz Apocalipse 21 e versículo 8. O lugar deles será no lago de fogo, que arde com enxofre. Esta é a segunda morte, para aqueles que não estão preparados quando morrem ou quando Cristo voltar. Agora, nem todo mundo que está sem Deus na terra é uma pessoa má. Eu já conheci pessoas excelentes, ao meu ver, aqui na terra, muitas e muitas e muitas pessoas, ajudam qualquer um que precise, estão sempre aí para encorajar, para ajudar, mas não conhecem a Deus, não conhecem a Cristo. E Ele diz que quantos pecam? Todos. E quando pecamos, nós nos separamos de Deus. Então, se Ele voltar, ou se esta pessoa morrer, então vai ser separado dele pela eternidade, queimando naquele enxofre. E quem cresceu na igreja, ou quem pecou pouco, digamos, aquela pessoa que tem o coração voltado ao bem, quando esta pessoa conhece a Cristo, é perdoado pelos pecados. Mas esta pessoa que foi perdoada por menos pecados, Jesus nos deu um exemplo, uma parábola, dizendo que esta pessoa que pecou pouco, não pode amar do mesmo jeito que alguém que pecou muito, e então foi perdoado. Mas ainda assim, todos têm que ouvir, todos têm que obedecer ao Evangelho,
para viver a vida cristã na terra e evitar essa destruição eterna. Agora, Deus é amor e quer perdoar a todos, mas também Ele é justo. E a pessoa que não obedece a Ele para receber perdão dos pecados, esta pessoa vai morrer nos seus pecados e ficará separado dele eternamente. Mas quantas pessoas que dizem, já falaram a muitos de vocês, quando começamos a dizer, mas a palavra diz isto e isto, a pessoa diz, mas eu acho. Sabe a minha resposta? E daí? O que eu acho, o que você acha, e daí? Porque quem criou a gente é Deus. Ele diz que todos nós pecamos, Ele nos mostra o caminho, Ele é o caminho, a verdade e a vida, e precisamos entrar nele para receber o perdão e ganhar a vida eterna. Agora, também não importa quão jovem ou velha a pessoa, ou quanto já pecou, ela recebe o mesmo perdão, recebe o mesmo galardão que todas as outras pessoas que entram em Cristo. Mateus 20, versículos de 1 a 16, ele nos deu uma parábola do homem que foi lá na praça, chamou alguém cedo de manhã, vai trabalhar comigo. Foi depois, chamou de novo, várias vezes durante o dia. Por último, então, chamou um homem que trabalhou muito pouco. Deu a todos a mesma quantia de dinheiro. Um denário que era, o salário de um dia. Então, ele estava mostrando aí que quem chega a ele cedo na vida vai ganhar a mesma coisa que aquela pessoa que chega bem mais tarde. Temos uma irmã no céu, a nossa irmã Maria José, a mãe de nossa irmã Silvani, não sei nem se ela está aqui hoje, mas ela já estava comida de câncer, estava morrendo, mas ela conheceu a verdade, teve dificuldade de entrar no batistério aqui, mas ela se batizou e não levou muito tempo para ela falecer. E graças a Deus, que pelo que a gente entende, ela entrou no céu para ficar com Deus pela eternidade. E também temos muitos jovens, muitos que estão aqui hoje, alguns que se batizam muito jovens, mas reconhecem que é necessário para entrar no céu. Ganham a mesma coisa. Eu vou contar rapidinho aqui a história de um homem que chama Jeffrey Dahmer. Ele foi um serial killer. Um homem que matou pelo menos 17 homens e jovens, despedaçou os corpos, levou partes dos corpos até o apartamento dele. Ele foi até chamado do canibal de Milwaukee, onde ele morava, a cidade de Milwaukee, Wisconsin. Mas ele matou muita gente, levou pedaços lá no apartamento dele. Ele comeu parte dos corpos das pessoas. Horrível, né? Isso foi em 1994. Agora, o Jeffrey, então, fez uma entrevista quando ele foi encarcerado. E então ele estava lá falando, eles estavam fazendo perguntas para ele, e ele respondeu às perguntas, né? Ele não estava com muito orgulho daquilo que tinha feito, mas ele falou a verdade, sim, eu fiz, eu matei, eu comi, né, tal. E uma irmã nossa, Mary Mott, que mora lá em Arlington, Virgínia,
ela assistiu aquela entrevista dele pela televisão. E ela disse: o que ele precisa é Cristo. Ela ligou lá para a prisão onde ele foi encarcerado e perguntou: como que eu posso mandar uma Bíblia e uma série de estudos bíblicos para Jeffrey Dahmer? Eles instruíram e ela fez. Ela mandou para ele em março, no meado de março de 1994. Então, ele recebeu, e no dia 1º de abril, ela recebeu uma carta dele agradecendo a Bíblia e os estudos. E então, depois, ele estudou profundamente aqueles estudos bíblicos e mandou aqueles exames do estudo bíblico, o mesmo que a gente tem aqui, a Escola Bíblica Mundial. Foi essa série de estudos que ela mandou para ele. Ele fez aqueles exames dos 12 estudos, mandou de volta para ela. Ela disse que no máximo ele errou 2 ou 3 questões em todos aqueles estudos juntos. E então ele indicou para ela: eu quero me batizar para receber perdão de meus pecados. Então ela começou a procurar uma pessoa da igreja lá perto daquela prisão. E finalmente, então, achou um homem, o irmão Roy Ratcliffe, que era pregador lá, que foi lá, visitou o Jeffrey, estudou com ele, ouviu ele, e estava pensando: será que ele está tentando sair da pena, né, e tudo aqui? Mas não, quando ele chegou lá, o Jeffrey estava dizendo: eu sou o pior dos pecadores, não tem ninguém que seja pior que eu. Me lembro de alguém na Bíblia, né? O Paulo falou isso algumas vezes. Mas ele, então, pediu o batismo. Eles realizaram o batismo lá no dia 10 de maio de 1994. Ele se batizou lá na prisão e ficou então até o dia 28 de novembro daquele ano, quando ele estava lá fazendo um trabalho. Um homem chegou, né, e matou ele, né, atacou ele com um pedaço de cano e matou lá na prisão. Mas se ele realmente era sincero, se ele fez aquilo que Deus mandou para ele fazer para receber perdão dos pecados, ele está lá agora junto à nossa irmã que se batizou aqui há uns 2 anos. Glória a Deus que Ele nos perdoa quando nós reconhecemos e quando nós chegamos a Ele. Não estamos mais perdidos nos pecados, e sim estamos nele para receber o perdão. Glória a Deus por isto. Agora, para a gente receber o perdão, nós temos que chegar a Deus segundo o plano dele, e não algum outro plano. Não é: mas eu acho. E daí? O que eu acho? O que você acha? O que qualquer um acha? O que qualquer igreja, qualquer grupo, não importa o tamanho, né? Não importa a sinceridade das pessoas, podem estar errados. Então, encorajo que todos nós busquemos a Deus de coração, que nós nos rendamos a Ele de coração, que nós vivamos para Ele enquanto estamos aqui, para não ficar perdidos e mortos nos pecados, e sim achados e salvos em Jesus Cristo. Se você está aqui hoje e precisa saber mais, fale conosco. Nós vamos levantar e cantar aqui agora
vamos ter alguns irmãos aqui na frente orando com aqueles que quiserem oração. Se você está aqui e gostaria de estudar mais profundamente a palavra de Deus, por favor, venha, fale conosco. E então, depois, pode falar conosco. Aqueles que estão assistindo também pela internet, por favor, escreva, liga, venha e vamos ver o que a Bíblia diz. Não importa o que eu penso, o que você pensa. É o que Deus diz e pensa. Tudo para a glória de nosso Pai no céu. Venha enquanto nós levantamos e cantamos.